que eu vejo é que hoje a gente tem falado muito sobre diversidade e inclusão. É uma pauta que ela está presente, né? Cada vez mais presente no dia a dia, mas particularmente assim, o que eu sinto um pouquinho é que as pessoas ainda não entenderam muito bem o que de fato é diversidade e inclusão, né? O que que a gente está querendo dizer? O que que as empresas estão dizendo quando elas trazem esse termo? Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Lumen Academy Podcast. Eu sou a Karina Rocha e nessa edição eu tô com uma convidada super especial para falar, ou melhor, para a gente descomplicar o tema diversidade e inclusão nas organizações. A Cacá Rodrigues, que é minha convidada de hoje, é cofundadora da consultoria Diversidade Agora, que atua no desenvolvimento de lideranças mais conscientes para a criação de ambientes inclusivos e psicologicamente seguros. Cacá, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, é uma alegria ter você aqui e eu quero que você se apresente um pouquinho para quem ainda não te conhece e está aqui nos ouvindo e nos assistindo. Obrigada, Karina. Um prazer também estar aqui com vocês, falando sobre o tema de diversidade e inclusão, né, que é o meu tema do dia a dia e que eu acredito ser tão essencial hoje nas relações, né, tanto dentro das organizações quanto nas nossas relações pessoais também, entender sobre diversidade, sobre equidade, sobre inclusão. Antes da gente começar, eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra, de cabelos cacheados, hoje eu sequei, então tá meio bagunçado, meio liso, meio cacheado. Tô vestindo uma blusa com uma estampa de bicho, de onça, com etc, né? De gato, meio bege, meio marrom. Sentada numa cadeira branca, com uma parede branca atrás de mim também, com alguns quadros, e tem uma orquídea aqui do meu lado. Como eu falei, né? Sou uma mulher negra. Tenho 40 anos, atuei 15 anos no mercado financeiro, em vários segmentos dentro do Banco do Brasil, a maior parte desse tempo no relacionamento com grandes empresas, no atacado do banco. Depois migrei para a área de pessoas, para trabalhar com mediação de conflitos, pesquisando sobre comunicação não violenta para a ouvidoria interna do banco. E nessa experiência, eu já atuava como voluntária no Grupo Mulheres do Brasil, especificamente dentro do Comitê Igualdade Racial, onde nós trabalhamos a inclusão de mulheres negras em posições de liderança executiva nas organizações. Então, falamos com as empresas sobre a questão da diversidade racial, sobre a questão específica, né, de inclusão de mulheres racializadas nessas posições de liderança e poder dentro das organizações. E esse tema, ele foi tomando corpo e eu decidi, então, fazer uma outra transição de carreira. Já tinha feito várias transições dentro do banco, mas em 2019 eu decidi que eu gostaria de trabalhar mais especificamente, levando esse conhecimento sobre diversidade, mas não só isso, sabe? Eu dizia, quando eu estava no banco, que eu tinha um sonho de ver a metáfora do filme Monstros S.A. Manifestada ali, né? Que o filme fala daqueles personagens, né? Que vivem, né? Num trabalho em que eles utilizam o medo para gerar energia, então os monstros assustam as crianças para gerar energia, e eles não sabem que o riso das crianças gera muito mais energia. E eu vi muitas questões relacionadas à incivilidade, assédio. Isso no mercado financeiro é o dia a dia, né? Então, eu vi muitas pessoas adoecidas ou, né, se direcionando para a questão de uso de remédio controlado ou a questão de até do alcoolismo mesmo, que as pessoas até nem reconhecem que estão num processo de dependência, mas utilizando o álcool, né, que parece uma recreação, mas como um amortecedor das dores emocionais que são provocadas no ambiente de trabalho. E isso me incomodava bastante, assim. Então, hoje, o trabalho que eu faço é muito levar esse questionamento sobre a qualidade das nossas relações no ambiente de trabalho e, obviamente, trazendo a provocação de quem são essas pessoas que fazem parte
dessas relações, né? Porque quando a gente fala de diversidade, justamente disso que a gente está falando, né? Quais são as características das pessoas que estão tendo oportunidades dentro das organizações. Uhum. Aí, né? Para a gente começar, acho que Muito bom. Muito legal, Cacá. Bom, pessoal, vocês já viram aqui que nós estamos com uma convidada de peso, né? Que realmente, de fato, tem uma experiência, tem uma bagagem, tem uma vivência. Então, Cacá, tô muito feliz que a gente vai ter esse papo. Tenho certeza que vão sair aí grandes insights para que a gente possa ajudar as pessoas, para que a gente possa ajudar as organizações. Nesse tema que, de fato, o que você trouxe é essencial, né? A gente tem falado muito disso e, enfim, né? Então, agora que vocês já conheceram um pouquinho da nossa convidada, bora explorar um pouquinho mais desse assunto, né? E acho que pra gente introduzir aqui, Cacá, o que eu vejo é que hoje a gente tem falado muito sobre diversidade e inclusão, a gente tem tido muitos treinamentos, programas, ensinamentos, muita gente falando, então é um assunto que tá em pauta, né? Não só nas organizações, mas quando a gente vai para as mídias sociais, nas escolas, nas rodas de amigos, né? Então a gente vê que de fato é uma pauta que ela está presente, né? Cada vez mais presente no dia a dia, mas particularmente assim, o que eu sinto um pouquinho é que as pessoas ainda não entenderam muito bem o que de fato é diversidade e inclusão, né? O que a gente está querendo dizer, o que as empresas estão dizendo quando elas trazem esse termo, né? E aí quando eu estava lendo um pouquinho, né, eu encontrei uma frase até da Andrea Schwartz, que é a CEO da Igual Diversidade e Inclusão, e ela fala que diversidade é ter lugar na mesa, inclusão é ter oportunidade de falar e pertencimento é ser ouvido, né? E ela fala que são palavras diferentes, mas que elas se complementam e que de fato quando elas se complementam tem esse resultado que é a diversidade e inclusão. Então, para a gente aquecer, eu queria entender um pouquinho qual que é a diferença quando a gente fala de diversidade, quando a gente fala de inclusão e quando a gente fala de equidade. Realmente, eu penso como você, assim, acho que a gente tem falado muito, mas poucas pessoas realmente compreendem, né, os conceitos e, portanto, conseguem formular, né, um pensamento a respeito do tema que faça sentido, né, a partir do que as palavras significam. Né? Eu acho que isso é o maravilhoso do ser humano, né? A gente tem essa ferramenta que é a comunicação, né? Que nos Exato. permite fazer trocas, né? E quando a gente faz isso sem compreender o significado das palavras, a comunicação ela fica muito prejudicada e a gente não consegue colaborar, co-criar, que é aí um produto da inclusão, né? A gente conseguir ter um ambiente onde a gente soma, né? Mentes com pensamentos diversos para que a gente possa co-criar soluções inovadoras. Então, eu gosto de uma outra frase que eu não me lembro onde eu li, onde eu ouvi. Então, se alguém que estiver ouvindo aí souber de quem é a autoria dessa frase aí, coloca para a gente poder dar os devidos créditos. Mas é uma frase que eu ouvi que para mim assim ficou muito claro, né? Que diversidade é sobre número, é sobre variedade, equidade é sobre design, como a gente desenha o ambiente para a gente preparar a inclusão, que é sobre a experiência. Legal. Então, quando a gente está falando de diversidade, eu gosto muito de falar isso quando eu estou com as lideranças nas organizações, porque a maioria dessas pessoas são homens brancos, cis, heteronormativos, né? O padrão que a gente encontra aí de 95% das pessoas que ocupam posição de liderança executiva nas grandes empresas no Brasil. E esse tema da diversidade, muitas vezes, ele gera muito medo nas pessoas, muito incômodo, muito receio, muita dor de exclusão, porque parte do princípio que, se a gente vai falar de diversidade, então é sobre o outro que é diferente de mim. Eu, que sou homem, branco, cis, hétero, estou excluído, eu estou fora. Né? A gente vê muito isso, até em comentários nas redes sociais, né? Agora para você poder fazer parte, para você poder ser contratado, você tem que ser mulher, você tem que ser gay, você tem que ser pessoa com deficiência. Então, vem essa dor da exclusão na fala dessas pessoas. E aí eu gosto de frisar que, gente, diversidade é sobre todas as pessoas.
Inclusive o homem branco, cis, hétero, o padrão que a gente está habituado a ver em posição de poder. Essa pessoa também faz parte do grupo de diversidade, né? O ponto é que, quando a gente compara estatisticamente, né, a participação desse grupo que tem essas características em algumas posições de poder e liderança na nossa sociedade, seja em instituições públicas ou privadas, a gente começa a perceber que a gente tem uma questão de representatividade, né? Alguns grupos muito mais representados do que a sua participação na sociedade, né? Quando a gente pensa que na sociedade brasileira a gente tem 49% de homens, 51% de mulheres, por exemplo, né? A gente não está vendo essa representatividade dessas pessoas, desses corpos nessas posições de liderança. A mesma coisa, pessoas negras, né? A gente tem 56% de pessoas negras, pessoas que se declaram negras na população brasileira, né? A soma de pessoas pretas e pardas, de acordo com o IBGE. E a gente também não vê essa representação nessas posições de liderança e poder nas organizações. Então, não é sobre excluir o homem branco, colonizador, né? A gente não é sobre isso. Como que a gente pode começar a pensar melhor o design das organizações, ou seja, os processos de equidade, e daí a gente entra na questão de o que a gente quer para o futuro. Ok, nós chegamos aqui com esse modelo, né? É um modelo patriarcal, é um modelo que durante muito tempo a gente tinha a lógica de que o homem ia para a rua para trabalhar e a mulher ficava em casa cuidando, trabalhando, né? No cuidado da família. É importante a gente reforçar essa questão do trabalho, do cuidado não remunerado, que vem de um histórico social e continua ainda, né? Em sua maior parte, está mudando isso, mas em sua maior parte dos lares, recaindo exclusivamente sobre, ou muito mais sobre as mulheres do que sobre os homens. Então, não existe um equilíbrio nessa distribuição do trabalho de cuidado não remunerado. Então, a gente vem desse histórico e a gente chegou num lugar onde hoje a gente está começando a ter mais consciência sobre essa questão. A sociedade mudou muito, então a gente tem muitos lares onde a pessoa que a pessoa que banca aquela casa é uma mulher, muitas vezes, né? A gente tem mais de 5 milhões de crianças no Brasil que não tem sequer o nome do pai no registro de nascimento, né? Então, a realidade mudou, o contexto mudou. E aí, ok, a gente tem essa realidade, mas e o que a gente vai querer fazer com tudo isso daqui para frente? Aí a gente começa a falar de equidade, porque daí, quando a gente começa a falar de equidade, a gente precisa primeiro entender, bom, equidade está vindo num lugar de substituir uma tal de uma palavra que a gente estava habituado, que era a questão da igualdade, para começar, né? Eu não vejo diferença e eu trato todo mundo igual. Mas, quando a gente fala de equidade, a equidade vai dizer que tratar todo mundo igual não necessariamente é justo, por conta das necessidades diferentes das pessoas. Então, eu gosto de uma imagem que rola bastante na internet, que é uma imagem de pessoas tentando fazer um passeio de bicicleta, né? E aí, vou descrever mais ou menos aqui para vocês imaginarem. Né? De um lado da imagem está falando assim, igualdade. E aí tem uma criança, um adolescente, um homem bem alto e uma mulher, acho que é uma mulher, mas é uma pessoa cadeirante, uma pessoa na cadeira de roda, né? Uma pessoa com deficiência em cadeira de roda. E as bicicletas são todas iguais, o mesmo tamanho, né? Então, a criança fica muito desconfortável. Eu acho que o segundo corpo é de uma mulher. A mulher tá confortável, porque ela tá num tamanho de cadeira bastante, de bicicleta ideal para ela. Para o homem que é bem alto, bastante desconfortável, ele tá todo agachadinho, assim, para poder, né, sentar ali naquela bicicleta daquele tamanho, e a pessoa que está na cadeira de rodas não vai participar, não vai fazer parte da brincadeira, porque é uma bicicleta comum de 2 rodas ali. E aí tem uma segunda imagem que acompanha essa, que é a imagem que descreve a equidade.
E aí, nessa imagem, cada um tem uma bicicleta do tamanho adequado para o seu tamanho de corpo, no caso das pessoas que não estão em cadeira de roda, e para a pessoa que está em cadeira de roda, tem uma bicicleta adaptada, que é como se fosse um triciclo, onde o movimento é nos braços, não no pé, como a gente está habituado a ver na bicicleta, né? O pedal, né, que a gente movimenta a bike, na verdade é uma manivela, assim, na mão. E aí todo mundo recebeu o recurso adequado às suas necessidades e todo mundo pode participar da brincadeira. Então, a equidade é sobre isso, a gente olhar Sim. para as necessidades específicas das pessoas, entender que elas partem de situações diferentes, de contextos diferentes, e, portanto, eu vou olhar para os recursos disponíveis e vou criar soluções que atendam às necessidades dessas pessoas. Sim. Então, trazendo para o ambiente aqui das organizações. Quando a gente fala, por exemplo, de um programa de contratação com ação afirmativa. Então, vamos trazer uma situação que está bem comum hoje em dia na questão do mercado da tecnologia. A gente está vendo bastantes programas de ação afirmativa para a inclusão de mulheres na tecnologia. Por que precisa fazer um programa de ação afirmativa desse tipo, num segmento específico, como é o mercado de tecnologia? Porque existe uma grande discrepância, né, de participação desse grupo de profissionais naquele mercado. E o que as empresas perceberam, né, com muita insistência, muita conversa, muitas pesquisas, é que diversidade, ela traz inovação, ela traz melhores resultados da colaboração, né? Porque a partir das experiências pessoais das pessoas que são diferentes, que a gente vai poder criar soluções mais inovadoras. E quando eu olho para um mercado consumidor, onde quase metade dos lares brasileiros é dirigido por mulheres, e eu sou uma empresa inserida nesse mercado, ora, eu preciso conhecer a necessidade desse público consumidor. Sim. Para poder criar produtos. Não é uma coisa, não é só o que é bonitinho ou o que é bom de se fazer, não. Várias pesquisas falam, a McKinsey tem uma pesquisa muito conhecida que chama Why Diversity Matters, porque a diversidade importa, que eles publicam frequentemente, e fala que empresas que têm diversidade de gênero no seu quadro têm um potencial de resultados de 21% superior à mediana do seu setor. Ou seja, em comparação com os seus concorrentes. Sim. Se as empresas têm gênero e raça de diversidade nos seus quadros, esse número sobe para 33%. Né? Então, tem ganho no bottom line, no resultado da organização. Tem outra pesquisa da Accenture, que é uma consultoria também americana, que fala que quando existe diversidade de gênero nas posições de liderança executiva nas organizações, há um aumento de 19% na receita de inovação daquela organização. Né? Então, não basta também ter como algumas empresas que têm, tem diversidade de gênero. Tem empresa no Brasil que é engraçado, né? Que fala assim, é de mulher para mulher, mas você vai olhar, tem 50% do quadro é mulher ou até mais, mas quando você vai ver na camada de liderança executiva, no conselho de administração, só tem homem. Só tem homem. Né? Então, não é aí que as empresas estão extraindo o valor da diversidade. Realmente precisa ter diversidade em todos os níveis da organização, principalmente, obviamente, nas posições de liderança, porque é ali que são tomadas decisões estratégicas da organização. Né? E aí tem pesquisa que fala que quando tem mais mulher tem menos corrupção, tem menos fraude, tem menos assédio, então tem muitos ganhos, né? Quando a gente está falando da inclusão. E aí existem evidências, né? É isso que você está trazendo, os resultados, existem números que nos comprovam, né? Porque às vezes a sensação que eu tenho em alguns discursos que a gente escuta é quase como se não houvesse, a gente estivesse tentando forçar um cenário, né, para que essas pessoas elas possam estar
E o grande ponto que a gente tem visto é que não, né? Existem muitos ganhos, como você trouxe, e quanto mais a gente consegue entender isso, explorar isso e se abrir para isso, né? Mais as nossas empresas vão ganhar e mais a gente ganha também, acho que na nossa cultura e nesse novo momento que é o que você falou, né? É um novo cenário, é um novo contexto, é um novo momento em que estamos, né? E o que a gente tem feito com isso? Exatamente. Mas sabe, Karina, que depois eu vou voltar para a questão da inclusão, né, para a gente fechar esse raciocínio. Uhum. Mas isso é tão desafiador que você está falando, né? Porque eu tenho certeza que essa conversa que a gente está tendo aqui, ela vai chegar em muitas pessoas, mas ela vai chegar nos convertidos. E a gente tem um negócio que chama viés de confirmação. É um mecanismo no nosso cérebro que faz a gente buscar informação para confirmar aquilo que a gente já acredita. Verdade. Então, isso que eu acabei de fazer, né? De vomitar um monte de informação, de dados, né? De falar, olha, a McKinsey está falando, a Accenture está falando, não é Kaká que está falando, né? São empresas mundiais, pesquisas com mais de 1.000 empresas, com não sei quantos milhares de colaboradores e líderes, tudo isso nem chega no ouvido de algumas pessoas que têm crenças fortes contra essa pauta. Uhum. Então, lá na Diversidade Agora, a gente trabalha bastante com a questão da comunicação inclusiva, usando a abordagem da comunicação não violenta, né? E, para mim, tem sido um grande aprendizado buscar oferecer empatia para a necessidade das pessoas que hoje ocupam essas posições de liderança. Outro dia, numa prática de comunicação não violenta, eu estava falando sobre outro assunto, sobre a questão de desafio de diálogo em relação a questões políticas, e aí o facilitador desse grupo falou para mim assim, que, na verdade, ele citou uma frase de uma outra facilitadora, que faz um trabalho nem é brasileira, é Arnina, não vou lembrar o nome do sobrenome da Arnina, mas se pesquisar lá, Arnina CNV, vocês vão encontrar. Que ela faz um trabalho de empatia muito profundo, e a frase dela é que é desafiador a gente oferecer uma empatia real mesmo, de conexão, para pessoas em situação de opressão, as vítimas da opressão, né? Ou seja, né, aqui, nesse contexto, as pessoas que não estão incluídas, quando a gente vai falar de inclusão já, mas as pessoas que não estão incluídas. Mas se a gente quer mudar o mundo, a gente precisa aprender a oferecer empatia para o opressor, para quem está na posição de poder, né? Cara, isso é muito difícil. Muito. Muito difícil. Muito Especialmente quando a gente trabalha com aquilo que a gente é apaixonado, como é o meu caso. Porque o automático é você entrar nesse embate, né? De vomitar os dados, de trazer informação, mas nada disso está gerando conexão, nada disso está gerando transformação, nada disso está mudando o mundo. Então, eu tenho total convicção, assim, de que a gente está super tendo um papo bacana aqui, e vai ter pessoas que vão aprender alguns conceitos, né, ou vão se identificar ou discordar, mas pessoas que estão mais alinhadas já à pauta da questão, à pauta da diversidade, da equidade, da inclusão. Sim. Então, esse é o nosso grande desafio, é a gente conseguir conectar com as pessoas que ocupam essas posições de liderança nas organizações, sejam públicas ou privadas, para que a gente possa gerar uma transformação real, né? Sim. E sair desse lugar, porque a sensação que eu tenho, às vezes, é que a gente está numa areia movediça, assim, quanto mais a gente se movimenta, mais a gente afunda, né? Enfim, parênteses à parte. Você perguntou da inclusão também, né? E aí eu falei diversidade como número, variedade, equidade como design e a inclusão como experiência. E aí entra um pouco do que a Andrea Schwartz fala sobre a questão da inclusão e do pertencimento, mas eu gosto de uma outra denominação para a inclusão, que diz que a inclusão é a experiência da soma da singularidade mais o pertencimento. Então, eu poder ser quem eu sou, com as minhas características individuais,
sem precisar me moldar a essa coisa do fit cultural, né? Eu preciso me moldar, não. Eu vou com o que eu tenho, com a minha Sim. autenticidade, com a minha singularidade e sou acolhida, faço parte, pertenço. Então, é uma soma entre o indivíduo dentro de um grupo. Então, essa sensação de pertencimento de uma pessoa que não precisou se adaptar para pertencer, Para poder porque isso pertencer. geralmente é uma Entendi. estratégia que a gente utiliza, né? Uhum. As mulheres negras alisam o cabelo, ou a questão do traje, né? Todo mundo mais ou menos trabalha num mercado, vai se vestir de determinada maneira, não importa se aquilo combina com você, com a sua personalidade, se não combina. Sim, Então, porque o você ambiente exige, né, de certa forma, né, sem exatamente. comunicar, mas você consegue ver, então você se molda aquilo. E nós somos seres sociais. Então, a Uhum. dor da exclusão, ela é uma dor que aciona a mesma área do nosso cérebro da dor física, porque é uma ameaça direta à nossa sobrevivência à exclusão. Por Sim. isso que eu volto lá para a questão da gente conseguir dar a empatia para o opressor. Quando a gente fala de diversidade, a gente não inclui essas pessoas, que hoje ocupam as posições de poder, né, em sua maioria, a gente está gerando nelas uma dor de exclusão. E aí a gente vai ter a colaboração dessas pessoas, elas vão se tornar De jeito aliadas? nenhum. De jeito nenhum. E aí, o que a gente vai ficar fazendo? Cabo de guerra, né? E Uhum. assim, na boa, tá todo mundo cansado, né? Sim. Como é que a gente pode fazer tudo isso de uma forma que seja mais leve para todas as pessoas? E Sim. aí a CNV Faz ajuda todo sentido. bastante, a comunicação não violenta nos ajuda nesse processo de gerar conexão, de Legal. gerar confiança, né, de trabalhar atender essa necessidade das pessoas terem as suas necessidades reconhecidas, né, de Uhum. sentir esse pertencimento, de sentir que é valorizado, para que daí sim a gente faça brotar, né, de nosso interior, um desejo de contribuição, um desejo genuíno de contribuição. Eu acredito que a gente precisa ir por esse caminho. Muito legal. Eu acho muito legal isso que você traz, Cacá, porque eu vejo esse ponto de equilíbrio, né? O que você trouxe. Muitas vezes a gente sente que a gente tá numa guerra, né? E no fim, quem que tá ganhando essa guerra? Ninguém, né? Porque é isso. A Um paz não se grupo. sustenta na força. Não dá para a gente querer. A gente vê isso há quanto tempo? Essa lógica dos exércitos de paz para quem? Né? Quando Uhum. você Mas vê, pra né? quem? Uma missão militar de paz, está todo mundo armado, né? As pessoas, né, tendo que largar suas casas bombardeadas, refugiadas, né? Paz para quem? Para quem que é essa paz que a gente está falando? Então, assim, Sim. a não violência traz essa consciência assim de que, gente, a gente vai ter que buscar estratégias diferentes, porque na força a gente não vai conseguir contribuição, a gente não vai conseguir colaboração. E aí, sem isso, a gente, na verdade, está sendo a mesma coisa que o outro, está sendo tão opressor que o outro, só que de um outro lado aí da balança, né? Então, Sim. como que a gente caminha para esse lugar de colaboração através da não violência? Muito legal. Eu até lembrei, eu assisti algumas semanas, eu não sei se você viu um filme que saiu agora no Globoplay, que é o Medida Provisória, né? Que foi dirigido inclusive pelo Lázaro Ramos, que ele traz ali o cenário, né, de uma medida provisória que todos os negros eles vão ser mandados de volta para a África, né? E aí, em dado momento, em certo momento, assim, o personagem, ele tá sendo, o principal, ele tá sendo perseguido, né, por uma pessoa, por um homem branco, né, dizendo, ó, volta pro teu lugar, e aí o cara tenta matar ele, e aí ele tem a oportunidade de ele consegue desarmar o cara, e aí o personagem que tá com ele fala, mata ele. Ele fala, se eu fizer isso, eu tô revidando da mesma forma e eu vou ser igual, e isso vai levar onde, sabe? E é muito incrível porque na cena isso é gravado, isso acaba viralizando, e isso gera um choque nas pessoas, assim. Seria uma autodefesa, ele estaria ali só se defendendo de um ataque que ele sofreu, mas naquele momento ele levanta a mão e fala, peraí, até quando a gente vai continuar nessa guerra de braço onde ninguém tá ganhando, né? E aí É aquilo, na hora que eu vi maravilhoso aquela esse cena, eu filme. falei, nossa, é isso.
né? É É isso. isso num contexto como um todo. E lógico que ali dentro do filme, dentro de uma realidade, mas a gente vê isso muito dentro da organização. E aí o que eu sinto, Cacá, até de uma forma mais velada, né? A gente não fala tanto, até por muitas vezes uma falta de um ambiente Mas de a guerra está segurança, estabelecida. mas está estabelecida. A guerra está estabelecida. Qualquer pessoa com mínimo de sensibilidade consegue perceber a lógica do poder sobre o outro, que é um Uhum, pouco essa filosofia que a comunicação não violenta traz para a gente, né? A gente vive numa lógica de hierarquia, né? De poder sobre o outro. Então, é uma lógica de dominação. Né? E a CNV propõe a gente sair dessa mentalidade, dessa lógica de dominação, para uma lógica de consciência de interdependência, de poder com o outro. Né? Então, uhum. é de colaboração. E se a gente não conseguir construir isso, a gente vai continuar aquele ditado bem conhecido, né? Olho por olho, todos ficarão cegos. É isso que está É acontecendo, isso. né? E não é só para o lado das pessoas que hoje são socialmente excluídas, como é o caso dos grupos que a gente chama de minorizados ou subrepresentados, né? Uhum. Mulheres, homens, pessoas negras, pessoas com deficiência, lá, lá, lá. Não, todas as pessoas. A gente vive uma sociedade extremamente violenta. As pessoas que têm dinheiro precisam se trancar dentro de condomínios fechados, com grades, gastando os tubos de dinheiro com carros blindados, né? E aí a gente vai tirar férias e vai para a Europa, vai para a América do Norte, né? E fala, ai, que delícia que é você poder andar na rua, né? Sem ter medo de ser assaltado, de ser sequestrado. Não sei o quê. Cara, o que a gente está fazendo aqui que a gente não está conseguindo construir essa realidade? A gente Sim, precisa olhar para isso. Esse é o sim. ponto. Porque está ruim para todo mundo. Não está ruim só para quem está excluído, está ruim para Verdade. todo mundo. Para todo mundo. É muito, muito, muito bom, Cacá. E enquanto você estava falando, né, eu quero trazer essa pergunta porque de fato é algo que a gente escuta muito ainda, né? Que é a questão da meritocracia. E aí, até no que você traz, isso me traz alguns insights, né? Então, quando a gente fala da meritocracia, né, do mérito, a minha visão é que a gente pressupõe muitas vezes que todos estão partindo de um mesmo lugar, né? E que todos tiveram a mesma condição. E por isso que a meritocracia, às vezes, ela pode ser perigosa. Justamente porque eu tô considerando que todo mundo tem as mesmas condições. Então, se ela tem a mesma condição, a gente vai trabalhar com o mérito. Mas como fazer isso, né? Como que a gente fala de meritocracia, onde a gente tem um cenário, como a gente conversou aqui, tão diferente, né? Onde pessoas vêm de lugares tão diferentes, tiveram oportunidades tão diferentes e tiveram umas jornadas diferentes para chegar onde elas chegaram. Esse é um terreno também super pantanoso, assim, bem desafiador para trazer esse tema dentro das organizações, porque as pessoas elas têm crenças muito arraigadas a respeito desse tema, Sim. né? E elas usam a questão da meritocracia como uma justificativa para várias das suas ações, especialmente as pessoas em posição de liderança. Eu gosto de refletir sobre algumas questões a respeito do bem comum, né? O Michael Sandel, que é um professor de filosofia de Harvard, bastante conhecido, ele tem 2 livros que falam sobre esse tema, ou mais, né? Os 2 que eu conheço, que é A Tirania do Mérito e Justiça, e eu acho que o Justiça tem um subtítulo que é O que aconteceu com o bem comum, Uhum. e ele questiona justamente a questão dos danos que o pensamento de um sistema meritocrático estão causando para a sociedade, inclusive para todas essas pessoas, né, que se Uhum. reconhecem como beneficiadas por um sistema meritocrático, porque tem os seus méritos pessoais. E teve uma fala recente do Emicida, que aliás, né, maravilhoso filósofo brasileiro, é, que ele falou justamente sobre esse assunto, que ele falou, cara, não é sobre a gente negar o mérito das pessoas, quando a gente questiona a questão da meritocracia. É sobre a gente entender que o mérito pessoal, ele não garante a existência de um sistema meritocrático,
porque existe tantas coisas envolvidas nessa lógica de definir quem serão os premiados e quem serão os excluídos, né? Que seria ingênuo até da nossa parte a gente acreditar que porque existe mérito, existe meritocracia. Então, quando a gente fala de meritocracia, a gente está falando de uma lógica que é um sistema que premia as pessoas a partir do seu esforço pessoal, individual, sem considerar o histórico dela, de onde ela está partindo, sem considerar a sua ajuda familiar, sem considerar uma ajuda do Estado, né, sem considerar o contexto social, né? Então, como é que eu posso falar que uma criança que nasce numa periferia, numa comunidade, né? Sem recursos básicos, muitas vezes, né? Sem higiene, sem alimentação, sem saneamento básico, né? Ou uma criança que nasce num sertão, né? Que está, né, numa condição muito diferente de uma criança que nasce numa família de classe média alta e que tem todos os recursos para desenvolver as suas potencialidades. Como é que eu posso dizer que essas duas pessoas precisam concorrer, né, de igual para igual num mundo corporativo, num mercado de trabalho? E aí o Sandel, ele traz esse questionamento justamente a respeito da questão da competição. Porque o que ele fala? Que quando ele fala, né, o que aconteceu com o bem comum, quando a gente parte por essa lógica da competição, né, de que as pessoas vão concorrer por uma oportunidade, a gente está condenando uma boa parte da sociedade, e com isso a gente condena toda a sociedade, porque né, a questão do bem comum, né, que é o exemplo que eu falei aqui, você tem tudo, você tem muito dinheiro na sua conta, mas você não pode andar na rua porque você tem medo de ser assaltado, de ser sequestrado, de ser violentado, de qualquer tipo de violência física. E aí você condena a sociedade inteira com esse pensamento. Né? Que, mais uma vez, a gente volta para a questão da lógica da comunicação não violenta, né? Do poder sobre o outro, né? Da lógica da dominação para uma lógica de colaboração. Então, esse é o ponto aqui, né? É a gente saber separar mérito pessoal, né? Ok, eu sou uma mulher negra que estudei a minha vida inteira em escola pública, e aí eu tive a oportunidade de fazer alguns concursos, comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos eu trabalhava em balcão de padaria, de bairro, aqui na minha cidade. Depois, acho que com 19 anos, eu passei num concurso público da prefeitura aqui de Praia Grande, fui trabalhar numa repartição pública, depois passei no concurso público do Banco do Brasil, fui trabalhar então no mercado financeiro, Mas, cara, eu tive tanto privilégio, apesar de ter vindo de uma família sem recursos, né, que meus pais não tinham estudado nem completado o ginásio na minha infância e adolescência. Depois meu pai fez escola de jovem adulto e completou o colegial, mas isso já era adulta, já quase mais de 30 anos eu tinha quando ele fez isso. Minha mãe não voltou a estudar. Só que eu tinha uma experiência familiar estruturada, porque meu pai estava ali, a minha mãe estava ali, isso eu já saí ganhando aí na frente de um monte de gente que não tem essa estrutura. Por mais que eles estivessem ralando para conseguir botar comida na mesa, a gente tinha uma casa que era própria, que meu pai construiu, no terreno ali vizinho do terreno do meu avô e tal. Então, assim, a gente tinha o básico, entendeu? A gente nunca faltou comida, nunca faltou material escolar, e a gente tinha onde comer, onde dormir, o que vestir. Mas eu fui aprender falar inglês, entender inglês, com bolsa que o banco pagou para mim, para eu poder estudar. E aí a gente fala de equidade, porque, cara, todo mundo entra, né? A entrada no Banco do Brasil é concurso ensino médio, né? Então, não importa se você fez pós-graduação em Harvard ou se você fez
só o ensino médio, você vai entrar no mesmo cargo ali, né? E isso é Uhum. legal, porque daí, a partir daí, tem as oportunidades de desenvolvimento. Tem gente que passa, ao mesmo tempo que eu passei lá, sem aproveitar essas oportunidades de desenvolvimento? Muitas pessoas que eu conhecia Sim. não falavam outros idiomas e não buscavam também essas oportunidades, porque daí você se inscreve no curso, o banco banca Uhum. 80% e tal, não sei o quê. Então, assim, eu hoje consigo, eu já falava espanhol, porque tinha estudado na época do colégio, tive essa oportunidade de estudar numa escola pública que tinha um programa específico de idioma. Então, eu já tinha aprendido espanhol e aprendi uma terceira língua, que foi o inglês, com bolsa da empresa. Sim. Muitas pessoas não fizeram isso. Muitas pessoas que eu conheço que trabalhavam comigo até hoje não falam ou não conseguem se comunicar, né? Obviamente que eu não sou fluente como uma pessoa nativa, mas eu me viro. Se comunica. Isso. E, e é meu mérito também. Eu tive oportunidade, Uhum. mas também me esforcei para isso, Você aproveitou a né? oportunidade e ralou, né? Exatamente. Agora, isso significa que existe um sistema meritocrático que vai me premiar por conta desse meu mérito? Não necessariamente. Porque antes do meu inglês vem o fato de eu ser uma mulher negra. Entende? Chega primeiro. Então, muito provavelmente, um homem branco numa estrutura super conservadora, que é o Banco do Brasil, falando inglês ou não falando inglês, ele vai ter mais oportunidade do que eu vou ter dentro Uhum. dessa estrutura, entende? Sim. Então, é disso que a gente está falando. Tem o esforço pessoal, as pessoas têm o seu mérito, mas isso não quer dizer que existe um sistema justo que premia as pessoas pelo seu esforço Corretamente. individual. E Sim. ainda tem a questão de se considerar que, mesmo a pessoa tendo o seu esforço individual, ela traz uma herança com a história pessoal dela. Ela já nasce, ela já parte de um lugar, né? Se eu Sim. tivesse nascido numa família que tivesse tido condições de me colocar nos melhores colégios do Brasil, de ter me mandado estudar quando jovem no exterior, cara, eu teria desenvolvido muito mais cedo e com muito mais facilidade Uhum. outras habilidades. Não foi a situação, então eu lido com os recursos que eu tenho. Então a gente precisa entender a realidade para poder desmistificar essa questão da meritocracia. Com certeza. E eu vejo, né, Cacá, também a gente não depositar o sucesso de alguns, né, em todos, porque também o que a gente vê muito, mas aquele fulano, o fulano se esforçou, o fulano ele saiu, olha de onde ele veio, né? E a gente pega histórias difíceis, né, romantiza essas histórias e a gente devolve para todo o resto da população e diz, olha aqui, teve um que conseguiu. Então, vamos lá, você também pode, né? E não é assim que funcionam as coisas, né? Exatamente, sim. Tem um termo, né, africano que é o Ubuntu. A Uhum. filosofia africana, ela é muito bonita, né? Porque ela vem muitas vezes de algumas sociedades mais com uma lógica matriarcal, que traz muito esse conceito da comunidade, do coletivo, à frente do individual, né? Porque é importante a gente entender também essas questões de gênero por conta das energias, né? A energia masculina é uma energia que tem muito mais essa coisa da competição, e a energia feminina, não estou dizendo que o homem ou a mulher, tô falando da Sim. energia. Nós temos energia masculina e feminina, cada indivíduo tem. Eu tenho uma energia muito mais masculina. A minha Uhum. energia é muito, eu sou mais competitiva, né? Então eu preciso me observar, né? E fazer a minha gestão dessa minha energia para ir mais Uhum. para a colaboração. Eu preciso estar consciente, eu preciso estar presente. Então, Sim. o competitivo em mim é mais forte do que o colaborativo. Às vezes eu falo assim, não, isso aqui é desse jeito, tem que ser assim. Mas, né, não é desse jeito que funciona em comunidade. E a Uhum. filosofia africana traz muito essa coisa matriarcal que prioriza o coletivo frente ao individual, e quando a gente fala de Ubuntu, a gente está falando do eu sou porque nós somos, né? Essa valorização do bem comum, essa valorização do crescimento em comunidade. Sai dessa lógica do token que a gente vê, né? Tipo, é aquela mulher
está numa posição de liderança executiva, é uma mulher negra, então ela é a fodona. Não, gente. Tipo, quantas milhões de meninas, né, que a gente está, muitas vezes, abrindo mão desses talentos, por conta dessa lógica, desse pensamento que é um pensamento escasso, né? De ao invés da gente pensar em criar condições para crescer o bolo, para que mais pessoas possam participar com o seu potencial, a gente fica numa lógica de, tipo, vamos manter só essas pessoas aqui, né? Porque daí a gente não precisa dividir o bolo que a gente tem. Não é sobre dividir o bolo, é sobre crescer o bolo, né? Então, assim, quanto mais talento, mais criatividade, mais solução, mais negócio, mais inovação, mais gente no mercado, mais gente produzindo, mais recurso, mais, né? Mas mais não numa lógica extrativista do acúmulo, né, para si, né, my precious. Não, numa lógica colaborativa, de tipo, para mais pessoas, né, para todas as pessoas. Como que a gente cresce isso para todas as pessoas? A gente fala uma coisa na CNV que eu acho maravilhoso, que é fazer o melhor uso dos recursos disponíveis para tornar a vida de todas as pessoas mais maravilhosa. É sobre isso. Como que a gente pode fazer isso? Que legal. Muito bom, muito bom. E eu queria entrar com você agora até um pouquinho na questão de como as empresas elas estão trabalhando, né, diversidade e inclusão. Tem até uma pesquisa da Deloitte que ela vai mostrar um pouco dos principais grupos de afinidades, né? Inclusive os grupos de afinidade são uma das primeiras iniciativas, são as portas de entrada ali quando a gente fala de diversidade e inclusão nas organizações. E a gente vê alguns grupos principais, né? Então a gente vê ali muito grupo de mulheres, pessoas com deficiência, raças, etnias, a comunidade LGBTQIAP+, jovem aprendiz, geracional. E dentro dessa pesquisa mostra que um dos grupos que mais cresce, tem mais, assim, acho que visto o resultado e se fortificado é o grupo de mulheres, né, frente a esses outros grupos principais. Por que isso, Cacá? Eu fiquei pensando assim, é um tema que a gente tem falado mais, é algo que a gente já vem de uma discussão de tempos. Por que você vê que esse grupo é o que está mais à frente em comparação com os outros? Eu acho que a gente tem uma questão de participação, né, de representatividade. Eu tenho mais mulheres dentro das organizações do que pessoas negras, do que pessoas com deficiência, né? Do que pessoas que se declaram como pessoas da comunidade LGBTQIAP+. Então, eu tenho mais pessoas ali interessadas no assunto. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho minhas reticências em relação à atuação dos grupos de afinidade, assim, porque eu acho que existem algumas distorções. A primeira delas é a questão do trabalho voluntário. E isso é importante, assim, a gente refletir sobre, mais uma vez, a questão do trabalho de cuidado não remunerado recaindo sobre as mulheres, né? Porque daí é o que a gente chama de trabalho doméstico dentro das organizações, né? A gente tinha... eu sempre participei de um trabalho voluntário que tem no banco onde trabalhava, que é uma equipe de comunicação e autodesenvolvimento, que todas as áreas têm essa equipe, né? Que é uma equipe que cuida da meta de cursos da equipe, cuida também da parte de relacionamento interno, no sentido de comemorações, né? Aniversariantes do mês, essas coisas que a gente faz nas organizações, né? E geralmente esse negócio recaía sobre as mulheres. Sempre. Grupo Porque daí é o trabalho doméstico dentro da organização, é aquele trabalho que ninguém reconhece, né? Que é aquela coisa que, tipo, você limpa a casa todo dia e ninguém vê. Mas se você não limpar, as pessoas vão ver, né? Então é um trabalho que precisa ser feito, que mantém a organização funcionando, mas que ele não é reconhecido como o trabalho da descrição da função ali daquela pessoa. Sim. Então, eu vou para esse lugar, assim, tipo, putz, esse negócio do grupo de afinidade, ele tá distorcido, porque, assim, eu acredito que existe o trabalho do Comitê de Diversidade da organização, esse é um trabalho que tem que ser realizado
por pessoas que têm poder de decisão Sim. dentro daquela organização para definir ações, para definir projeto, para realmente gerar uma transformação institucional, né? E que eu não sou contra ter grupo de afinidade, não, mas eu acho que esses espaços, eles precisam ser espaços de acolhimento e empoderamento. E muitas organizações estão distorcendo esse trabalho para responsabilizar os grupos de afinidade pela estratégia da organização em relação ao pacto de diversidade, equidade e inclusão. Tá errado, cara. Essas pessoas, elas não têm caneta, elas não têm poder, elas não estão sentadas na mesa de decisão para ter este peso. E outra, né, de forma voluntária ainda, isso muitas vezes não é nem considerada na avaliação de desempenho dessa pessoa. E aí ela tem que abrir mão de um tempo ou pessoal, ou de um tempo onde ela estaria realizando ali as atribuições profissionais dela, para poder realizar esse trabalho. Então, tenho minhas resistências em relação a isso. Outra coisa que eu tenho reticências também mais uma vez, em relação à questão de como é que a gente faz a inclusão sem exclusão, né? Incluir sem excluir. Semana passada a gente estava num cliente fazendo uma consultoria, né? Um momento da consultoria onde a gente define visão de futuro e objetivos da organização em relação à pauta estratégica de diversidade, equidade e inclusão. E aí a gente chegou nesse lugar do grupo de afinidade, né? E a maioria, obviamente, né? A gente estava com toda a liderança da organização, a maioria homens e tal. E aí vieram alguns questionamentos sobre essa coisa da incluir, como é que a gente inclui sem excluir. E aí eu falei, cara, para mim, o primeiro grupo de afinidade que precisa ter nas organizações é um grupo de masculinidade saudável. Porque se a gente está dizendo que é o machismo estrutural que está causando um monte de questão, que é o patriarcado que está causando um monte de questão de exclusão, a gente precisa ter um espaço para os homens refletirem sobre o seu posicionamento de masculinidade. Sim. Porque é disso que a gente está falando. Quando a gente fala de lógica de dominação, a gente está falando de um comportamento que vem de um aprendizado de masculinidade tóxica. Então, antes de eu fazer grupo de mulheres, eu preciso colocar os homens para conversar sobre o seu papel social, né? Porque o machismo, obviamente, que tem uma lógica de hierarquia, mas ele também afeta a vida dos homens, porque o homem que desde criança ele sabe que ele não pode expressar as emoções dele, ele é desumanizado, ele tem a sua orientação sexual limitada a um determinado tipo de performance, ele é o que mais dentre, né, os grupos de pessoas que têm ataque cardíaco, são a maioria homens, suicídio, a maioria homens. Então, assim, a gente está falando de uma estrutura, mais uma vez, que não está afetando só o grupo excluído, que afeta diretamente essas pessoas que ocupam posição de poder também. Então, são essas pessoas primeiras que têm que começar a conversar. A gente vai falar aqui de um grupo de raça e etnia, e você vai lá, só tem gente preta. Cara, e a branquitude está refletindo sobre o seu papel social nesse lugar? Preciso de ter um lugar para a branquitude poder conversar sobre o seu papel social, sobre a questão de dominação, sobre como que a gente pode poder criar oportunidades para incluir outras pessoas que não sejam parecidas com a gente, como que a gente vai trabalhar os nossos vieses, os nossos preconceitos, os nossos comportamentos discriminatórios. Então, eu sei que eu sou meio subversiva, mas eu acho que se a gente não trabalhar com a consciência das pessoas que ocupam posição de liderança e poder, a gente vai ficar enxugando gelo, entendeu? É bacana ter um espaço de empoderamento, um espaço de acolhimento, é importante, eu acho que mas isso não pode nos desviar do principal objetivo, que é gerar uma transformação real. Sim. Esse é o meu ponto aqui, entendeu? Ok, entendeu? Vamos acolher, vamos empoderar, vamos trabalhar, e ao mesmo tempo a gente precisa conversar com as pessoas que hoje ocupam as posições de liderança. Não dá para falar que a questão de raça e etnia, eu sou branco, não é meu lugar de fala. A questão de gênero, eu sou homem, homem tem gênero também. Gente branca tem raça e etnia também. Então, assim, a gente está falando de relação de poder, e para a gente ter o oprimido tem que ter um opressor. Como é que a gente está botando o opressor para conversar sobre as questões?
Sim, e eu acho que você trouxe pontos assim fundamentais, porque eu vejo muito isso quando a gente fala dos grupos, né? Então, primeiro, quem participa desses grupos geralmente são pessoas, como você falou, que estão buscando ali um viés de confirmação, são pessoas que elas têm o entendimento, que elas querem contribuir justamente porque elas já entenderam, viram a importância, porque elas se identificam, porque Ou elas porque fazem tem um parte interesse do pessoal, grupo, né? ou É, porque porque tem um tem, interesse pessoal. porque faz Exato, parte daquele grupo, eu vou querer participar desse exato. negócio aí. Eu quero ver essa transformação, eu quero fazer parte disso, né? Então a gente vê que isso acaba sendo preenchido por essas pessoas, ao mesmo tempo que é muito real o que você falou. Então muitas vezes até esses grupos eles vão fazer ali planos, ações, ideias, e a hora que isso é levado para um comitê, a hora que isso é levado para a liderança, É, eu né? acho que A gente às vezes não não é por realiza. aí. Acho que a gente precisa separar responsabilidade institucional. A organização ela tem uma responsabilidade e para isso ela tem um negócio chamado, eu esqueci o nome da palavra, mas quando a gente dá uma procuração, um mandato, né? Tem algumas pessoas Uhum. ali que têm mandato para exercer dentro da organização. São essas pessoas que precisam pensar a estratégia. Quais são as estratégias? Qual é o orçamento que a gente vai definir? Por onde a gente vai começar? Como que está a organização hoje? As pessoas que têm mandato que precisam pensar nisso, até porque existem ganhos que afetam diretamente o resultado do negócio. Então, elas também precisam entender que elas têm interesse pessoal em Sim, trabalhar essa pauta, porque elas estão na responsabilidade de fazer aquele negócio prosperar. E as pessoas que hoje são subrepresentadas dentro desse espaço precisam ser empoderadas, precisam de acolhimento, precisam de tudo isso. Mas é outro papel, é outra história, uhum. é outra brincadeira, não é esse lugar de delegar para grupo de afinidade a estratégia, porque fica aquela coisa, sabe, para inglês ver, assim, ó, a gente criou aqui os grupos de afinidade, estamos fazendo alguma coisa, vocês brincam aí de diversidade, enquanto a gente está trabalhando sério aqui, fazendo o negócio rodar. Enquanto a gente tá Por trabalhando aí, sério, entendeu? esse é um ponto, né? Enquanto a gente tá É, trabalhando de fato, põe um pessoalzinho pra cuidar disso e mostrar que a gente cuida, né? exatamente. E aí fica lá as meninas, é que nem as meninas do RH, são as meninas da diversidade, que geralmente vão ser mais mulheres que vão estar Uhum. nesse lugar, porque da mulher ainda tem, né, uma questão social, né, de construção social, de maior consciência coletiva. Então você vai ver Sim. mais mulheres ocupando esse espaço e fica lá aquelas meninas da diversidade fazendo militância, ativismo dentro da organização. Então, assim, gente, acho que a gente precisa parar de mentir para tudo, para gente mesmo, né? E entre a gente começar a falar a real, né? Então, e aí, gente, a gente vai fazer esse negócio sério, ou a gente vai ficar fazendo de conta que a gente está realmente preocupado com a pauta de diversidade, equidade e inclusão. Sim, e isso eu vejo que é fundamental, né? Porque senão a gente tá ali, tem todo um esforço, são ações que não trazem uma sustentabilidade quando a gente fala da diversidade. No fim, as pessoas não veem um resultado, elas não conseguem compreender como isso está sendo na prática, e aí o discurso tá vendo, isso não funciona, né? Isso aqui não dá certo. Exatamente, Mas peraí, exatamente. não dá certo? Ou será que a gente, a partir das as intenções que a gente tá fazendo tudo isso, ela já tá tão errada que não tem como se sustentar, né? E morre. Então, e gera uma frustração, as pessoas se desengajam, né? Então, assim, tem que ter responsabilidade, né? Vou fazer uma metáfora aqui. Imagina a situação de um casal que tem ali questões no seu relacionamento para trabalhar, e aí geralmente a mulher que chama, né, para terapia. Vamos fazer terapia de casal. Então, vamos fazer terapia do Uhum. casal. E o homem vai, mas não vai mesmo, não está comprometido com aquele negócio. Tipo, tá lá, mas, tipo, para não encher o saco dele, tá dizendo que vai, mas não está efetivamente comprometido com essa transformação. Gente, pelo amor de Deus, né? Eu tô aqui botando um estereótipo, né? E podem, na situação individual de vocês, se é invertido, inverte a Sim. situação aí. Assistam aquele filme francês, Eu Não Sou um Homem Fácil, né? Do mundo invertido, da lógica do feminismo, né? Então, assim, Uhum. é um estereótipo aqui. Tô generalizando para dar uma ideia. E aí para a pessoa no final falar, mas eu fui para terapia, que esse negócio não funcionou mesmo, não é para gente, não, entendeu?
aquela coisa que você fala que vai fazer, mas você faz mais ou menos, e aí no final você fala, porque não dá, não ia dar certo mesmo, eu já sabia. Sim. É isso, assim, gente. Vamos ser mais honesto em relação às nossas intenções, né? Uhum. E aí, É isso aí. isso envolve, no mundo dos adultos, um negócio que chama responsabilidade, né? A responsabilidade nada mais é do que a nossa habilidade de dar resposta a um problema. Então, a gente precisa assumir a responsabilidade para uma situação que está posta, que é não temos representatividade de diferentes corpos nas posições de liderança nas organizações Uhum. que reflitam a mesma representatividade que a gente tem na sociedade. O que a gente vai fazer com isso? Quais são os impactos? Qual que é o impacto de ter, qual que é o impacto de não ter? Então, vamos olhar para isso? E aí, a partir do momento que a gente começa a tomar consciência, o que a gente faz então? A gente continua desse jeito? A gente acha que mudar pode ser melhor para a gente? E a gente vai assumindo responsabilidade sem ficar nessa onda de tipo, fazer porque está todo mundo fazendo, e na verdade você não está fazendo nada, você está só ali, né, no diversity washing, né? Tipo, faz de conta que a gente está fazendo, mas não é bem Sim. assim. Mas não é bem assim. É isso aí. A gente tá chegando a 1 hora de papo, mas assim, tá tão legal. Tô gostando tanto dessa discussão que eu vou estender um pouquinho o nosso papo se você topar. Se você disser que tudo Podemos, bem. Eu tenho duas podemos. perguntinhas aqui que eu quero explorar com você, e eu acho que faz todo sentido, porque você trouxe um pouquinho até desse grande desafio, né? Então eu falo que eu quero ter, né? De alguma forma, eu quero ter a diversidade e eu não tenho investimento nisso, e de investimento eu tô falando um todo, né? De responsabilidade, né? De tempo, de energia, de ter pessoas comprometidas, uma remuneração. E aí existe uma pesquisa da Deloitte até que mostra a questão de investimento financeiro, né? E aí mostra que das empresas que participaram, pouquíssimas delas de fato investem nas ações de diversidade. E quando investe, é assim, menos de 1% da receita líquida. Ou seja, é um investimento muito baixo. E aí o meu grande ponto isso é contraditório. Né, quando a gente fala que eu quero fortalecer essa frente e, né, diversidade, inclusão, isso faz parte do nosso sangue, da nossa cultura, mas eu não tenho investimento nisso. Isso reflete de fato a prioridade e a importância que isso tem para uma organização? A gente observa, né, a partir desses dados, que o tema ainda não é um objetivo estratégico, né? As lideranças, de fato, elas falam que reconhecem, a importância da diversidade, mas elas não trouxeram para a sua prática de gestão a percepção de que a diversidade ela tem potencial de gerar valor para o negócio a ponto dela se tornar um objetivo estratégico da organização. Uhum. Porque a partir do momento que é um objetivo estratégico, você vai tratar como qualquer outro objetivo estratégico, né? Você tem um objetivo de crescimento, de ampliação de mercado, de ser referência em tal área, né? Inovar nesse segmento, tarará, e você coloca esforço para atingir os objetivos, né? E aí, esforço, a gente está falando não só da questão financeira, mas também, mas a gente está falando de tempo, né? Tempo é dinheiro, afinal de contas, as pessoas que vão trabalhar, elas vão ser remuneradas para isso, então, um Sim. investimento de tempo, um investimento de talento, um investimento de recurso financeiro direto, né? Porque tudo é no mundo. E isso é uma coisa também do mundo dos adultos. As pessoas precisam entender que no mundo dos adultos as coisas custam. Custam. Dinheiro é uma moeda. Então, assim, Uhum. quer diversidade? Vai ter que pagar para ter diversidade também. Porque se continuar fazendo as coisas do jeito que você está fazendo, vai continuar tendo o mesmo resultado. Então, assim, redirecionar muitas vezes, né? Porque, assim, por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui. Eu faço lá o processo seletivo dos meus colaboradores em nível executivo, sempre com as mesmas empresas, né, de hunting. E essas empresas, elas não estão atentas para a questão da diversidade, ainda não trazem candidatos diversos na tal da shortlist, né, que é a lista dos candidatos que vão para a entrevista. Cara, eu vou redirecionar. Às vezes não é nenhuma questão de aumentar o recurso, mas é pegar daqui e falar assim, tá, quais são as empresas de hunting hoje que estão focadas em trazer
diversidade para a lista dos candidatos que vão ser entrevistados. Uhum. Então, a gente, né, é pensar realmente como que a gente vai fazer, mais uma vez, volto para o Marcha, melhor uso dos recursos disponíveis para tornar a vida de todas as pessoas mais maravilhosa, né? Os recursos, eles existem, afinal de contas, a empresa está aberta e funcionando, então existem recursos para que isso aconteça, certo? Então, como que a gente pode redirecionar melhor o uso desses recursos para ampliar a questão da prática da valorização da diversidade, não só do discurso, mas da prática, né? Sim. E a gente falou aqui, né? Você trouxe até um pouquinho desse papel da organização, né? Entender que isso tem que estar, né, nos seus estados estratégicos. A gente falou um pouquinho do papel da liderança, né? E aí agora eu queria trazer até um pouco do papel como sociedade, né? Como pessoas, como você falou, né? A gente não precisa muitas vezes de um lugar de fala para eu entender que eu tenho um papel nisso, né? E até quando a gente fala do racismo, por exemplo, né? Hoje a gente tem falado muito sobre isso. Não basta você não ser racista, né? Você tem que trabalhar por uma cultura que seja antirracista. Porque senão, né, a gente continua nessa nossa caixinha, né? Eu não sou racista, né? E aí o resto que se exploda, e não é assim, né? Então eu quero entender um pouquinho de como, né? Como as pessoas, elas podem, você foi trazendo alguns pontos aqui, mas pra gente consolidar, como as pessoas, elas podem fazer parte disso, né? E promover uma cultura e, consequentemente, uma sociedade que consiga trazer a diversidade e inclusão, como você falou, sem esse medo, né? Mas, de fato, entendendo os ganhos que isso tem para todos. Eu acho, Karina, que eu penso que a gente é um bicho esquisito, né? O ser humano. É diferente dos outros bichos na natureza que nascem já expressando o máximo do seu potencial, porque um cachorro nasce cachorro, um gato nasce gato, uma árvore nasce árvore, né? Então, da semente, ela se torna o máximo do seu potencial. O ser humano, ele está sempre ainda evoluindo, né? Ele tem vir a ser, um tornar-se pessoa. E muitas vezes a gente não está fazendo isso porque a gente ainda não entendeu esse meu papel de o que é efetivamente essa humanização, né? Essa consciência do outro como um semelhante. Eu gosto muito daquele poema do Brecht que ele fala: primeiro levaram os negros, mas não me importei com isso, eu não era negro. Em seguida levaram alguns operários, mas não me importei com isso, eu também não era operário. Depois prenderam os miseráveis, mas não me importei com isso, porque eu não sou miserável. Depois agarraram os desempregados, mas como eu tenho meu emprego, também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. É sobre isso. Não importa que você está numa posição de privilégio, que você conseguiu estruturar a sua vida e ter o seu emprego, ir Para algumas pessoas, essa conexão empática com as necessidades do outro acabam se tornando mais... não é mais fácil, porque você tem uma dor, né, envolvida, né, nesse processo, mas ela se torna mais evidente por conta de você ter uma conexão com a lógica da opressão. Então, vou trazer aqui um meu exemplo. Eu, como uma mulher negra, sei o que é a lógica da opressão para mulheres negras. Então, para mim, olhar para uma mulher lésbica, ou para um homem gay, ou para uma pessoa trans, ou para uma pessoa com deficiência, eu não sei qual é exatamente a experiência dessas pessoas, mas eu sei como funciona a lógica da opressão, a lógica da dominação, e eu sei que elas, assim como eu, Sim. vivem em um contexto social onde um tipo específico de ser humano lhe é dado, né, um capital social superior ao seu, onde você tem um direito subentendido de dominar outros grupos. Então, eu gosto muito de lembrar
na minha época na escola, nem sei se ainda se ensina assim em biologia, mas tinha lá a pirâmide da cadeia alimentar, né? Você está no topo da pirâmide da cadeia alimentar. Você é Uhum. a pessoa que tem o direito de se servir de toda a cadeia alimentar para atender às suas necessidades. E muitas vezes os seus prazeres, nem sempre só as necessidades, mas também os prazeres. Então, eu acho que é sobre isso, assim, um esforço de humanização para que a gente possa desenvolver essa nossa conexão empática com a necessidade do outro, Sim. daquele outro que tem uma experiência social diferente da minha, Diferente. e um desenvolvimento da nossa humanidade no sentido realmente de compaixão mesmo, sabe? De compreender. Cara, como é que pode a gente falar de 30 milhões de brasileiros passando fome e a gente vivendo a vida como se, tipo, Nada tivesse acontecendo, nada né? tivesse acontecendo, tá, né? Vida que segue, vamos que vamos, é uma luta mesmo. Tá? Não, cara, tipo, tem pessoas fazendo diferente, usando, assim, um pouco da sua energia, da sua força vital para Uhum. olhar para essas pessoas também, que muitas vezes, quando a gente volta lá na questão da meritocracia, a gente vai olhar para a história dessas pessoas, muitas vezes vieram de famílias desestruturadas, pais que tinham questões, às vezes, com adicção de álcool, de drogas, né? Então, doente, né? Isso as pessoas Sim. precisam entender, né? Sair dessa lógica do preconceito e entender que o vício é uma doença, Doença. né? É uma doença física, mas que é uma doença que gera um impacto social muito grande, né? Uhum. Então, tem uma responsabilidade social que a gente não está cuidando, né? E isso depende muito da expansão da nossa consciência como ser humano. Então, acho que esse poema do Brecht, ele Muito bom. representa muito isso que eu acredito, assim. A gente precisa aprender a se cuidar como coletivo, até por um interesse egoísta, de tipo, na hora que eu precisar, vai ter alguém para me cuidar também. Sobrevivência, Porque né? Que é o que você falou. na lógica da consciência da interdependência, que as pessoas falam assim, você precisa ser independente, autossuficiente. Quem é independente e autossuficiente? Nós somos seres Exato. sociais. Para a gente estar aqui Sim. gravando esse podcast, a gente tem quantas pessoas que trabalham na companhia de luz de energia elétrica, na prestação de serviço da internet, as pessoas que produziram os equipamentos que a gente está utilizando, câmera, computador, microfone, as pessoas que vão editar esse conteúdo e depois colocar no ar, o provedor de serviços que vai ter lá um espaço para. Cara, não adianta eu só vir aqui e ficar falando o que eu penso, se não tiver toda uma estrutura para que essa mensagem chegue para outras pessoas. Sim. Não existe esse negócio de independência. Nós somos interdependentes, somos seres sociais e precisamos aprender a nos cuidar mais como coletivo e não só com o olhar do farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Porque nessa lógica a gente está se matando, é isso que a gente está fazendo. A gente está num mundo cada vez mais violento, cada vez mais depressivo, mais pessoas sofrendo de burnout, mais pessoas passando fome. Cara, a gente está evoluindo como humanidade. A gente precisa parar e falar assim, epa, peraí, é para esse lugar que a gente quer ir, Sim. né? Tem uma filósofa Ai, gente, esqueci. Mas a professora Lucilena Galvão, que ela fala, se você... a Ferrari é maravilhosa, né? Você ter uma Ferrari, mas se pegar é melhor uma pessoa que está indo em direção ao precipício ir a pé ou de bicicleta do que com uma Ferrari. Então, é isso que a gente está fazendo. A gente está fazendo uso da tecnologia e levando a humanidade em direção ao precipício. Pensando em como que a gente vai fazer para colonizar Marte. Gastando tubos de milhões, trilhões de dólares para colonizar Marte, quando a gente não está dando conta desse planeta aqui, que tem todos os necessários disponíveis para a nossa sobrevivência com qualidade. Se a gente olhasse para essa riqueza e não para, tipo,
vai acabar, então vamos para outro lugar que nem árvore tem naquele lugar, como é que a gente vai viver num lugar que não tem árvore, né? Sim, É por aí, eu acho que é muito bom. consciência, a consciência da nossa humanidade, da nossa responsabilidade social, ambiental, né, da nossa responsabilidade Sim, coletiva, não só com seres humanos, mas com os animais e com a terra mesmo, com o meio sim, ambiente. é com certeza que é o que você está falando, né? Se eu não me importo, né, não só com o outro, mas eu não me importo com esse ambiente onde eu vivo, com a terra onde eu moro, em preservar isso, né? Então assim, a gente está muito longe, né? E eu vejo que quanto mais a gente fica nessas, eu vou chamar de bolhas, né? Mas com essa bolha da nossa realidade, pessoas só parecidas com a gente, com a nossa história, cada vez fica mais difícil, né, a gente conseguir olhar para isso. E aí, pra gente fechar, eu separei aqui uma frase que eu escuto muito, né, e vejo assim em diferentes ambientes, e sei que muitas pessoas dentro das organizações não estão isentas de ouvir, né, que é: o mundo tá muito chato. E muitas vezes isso me dói, porque eu falo, gente, como mulher, como uma mulher preta, sempre foi chato, sempre foi muito difícil, né? Agora a gente só tá trazendo à tona o que foi chato para muitos grupos, né? Cada grupo tá trazendo aquilo que sempre foi, né? E como que a gente lida com isso, Cacá? Porque eu não sei se você já ouviu, mas eu já ouvi muito, né? O mundo tá muito chato, o mundo tá muito chato agora, não pode falar mais nada. Peraí, será que o mundo tá muito chato? Será que sempre foi isso aqui, poucos sentiam? Eu acredito que eu volto para a questão do desenvolvimento, sabe, da evolução pessoal, e aí eu acho que entra uma questão de autoconhecimento mesmo. Tem um meme que fala assim, precisa de terapia. Cara, eu acho que você precisa levar essa dor do mundo chato para terapia, literalmente, porque, como eu falei, né? Real. Tem uma dor de exclusão, porque, ok, eu fui condicionado, né? Vou me colocar aqui no lugar de muitos, a maioria das pessoas que acabam, né, trazendo esse tipo de percepção, são pessoas que não têm características de marcadores de diversidade dos grupos subrepresentados, né? Vamos dizer assim. Ou seja, o homem branco cis, lá, que a ele sempre foi negado a sua humanidade. Vamos voltar aqui para a questão do machismo estrutural, afeta os homens também. A ele Sim. sempre foi negado a sua humanidade. Então, quando você vai, por exemplo, para um curso de autoconhecimento, de meditação, de desenvolvimento espiritual, você vai ver a maioria das pessoas são mulheres. Já Mulheres. fiz muitos, Total. maioria de pessoas são mulheres, né? E, cara, por que os homens não podem participar, não têm alma, né? Os homens não têm alma para se desenvolver como seres humanos melhores, né? Não, é uma questão social. Então eu acho que a Sim. gente precisa falar sobre isso. Por isso precisamos falar de masculinidade saudável. Precisamos falar de lógica de poder, de lógica da dominação, precisamos falar da tal da pirâmide da cadeia alimentar, em que tem um ser iluminado que está lá no topo e que todo o resto da criação da natureza, dos animais e dos outros seres humanos que não se parecem com eles, estão ali abaixo para servir às suas necessidades e prazeres. Então, vamos falar sobre tudo isso, para a gente reorganizar a nossa visão de mundo, incluindo as experiências diversas. Porque quando eu falo o mundo está chato, o que eu estou querendo dizer? Que eu não posso fazer mais piada sobre aquela experiência diversa ali, cara. Não posso mais fazer um comentário, Sim. porque vai ter a polícia do machista, a polícia do racista, a polícia do homofóbico, vai ter alguém me dando uma carteirada aqui. E aí, como que seria se a gente pudesse criar novas estratégias para atender a nossa necessidade de diversão, que não necessariamente envolvesse a experiência do outro ou a característica física do outro? Como que seria se a gente pudesse usar a nossa criatividade para isso, né? Para sair dessa lógica de normose, né? Tem uma norma social, né? Tipo,
quando a gente fala, quando a gente está falando de branquitude, fala-se muito sobre isso, né? Tipo, pensamento racializado, você já pensa que é uma pessoa não branca. Gente, mas tem uma lógica da branquitude aqui, que a gente precisa falar sobre isso também, né? Uhum. Não é que a pessoa, porque ela, né, é descendente de europeu, que ela não tem um contexto sociocultural que Sim. reflete ali no comportamento, na história de vida, na experiência daquela comunidade, daquelas pessoas. Então, assim, tem uma lógica racializada ali também. Então, acho que é um pouco sobre isso, sabe? A gente trazer essa questão da humanização, trazer essa questão de que essas pessoas, vai ser muitas vezes, o processo de transformação, de evolução, muitas vezes ele é dolorido, então Sim. eu vou ter que desapegar, muitas vezes, de padrões, de quem eu era, das coisas que eu estava habituado, né? Tipo, eu acho eu tenho a esperança de que as gerações elas vão trazendo uma evolução assim que vem de forma sistêmica, né? Mas a gente pode ter ali pessoas que estão mais conscientes e que estão acelerando alguns processos. Então, acho que é Uhum. sobre isso, né? Porque o embate justamente está nessa existência do que não quer mudar com o que fala assim, não, cara, a mudança já chegou, isso aí que você está Mudar. trazendo está ultrapassado, já era. Sim. Não, não, não. Eu acredito que com a mudança das gerações, a gente vai tendo outras discussões e menos esse tipo, né? A gente vê hoje, por exemplo, na questão da sexualidade, acredito que as novas gerações estão muito mais livres para Uhum. falar e conviver com a Sim. diversidade sexual, né? De expressão sexual. Mas é um desafio, é uma dor. Então, em alguns momentos, as pessoas vão precisar de terapia, vão precisar de acolhimento, vão precisar de grupo de afinidade para falar de masculinidade saudável, vão precisar de grupo de afinidade para falar sobre branquitude, porque É isso. daí eu entro em contato com uma dor sistêmica que é de saber que, apesar de eu não querer ser uma pessoa racista e que faz discriminação racial, eu tenho um histórico de que, tipo, putz, eu não sou, mas o meu bisavô era. Meu bisavô Uhum. era marcador de escravos, ele era fazendeiro e tinha lá no seu patrimônio não sei quantas pessoas escravizadas. E, tipo, entrar em contato com isso é dolorido. Vai precisar de Ninguém, terapia, exato, exato. Ninguém entendeu? quer, né? A gente não quer entrar em contato, e aí falando de outros níveis, a gente não quer entrar em contato com essas coisas que podem revelar coisas que a gente não quer ver que a gente é. Mas esse é o princípio para que a gente consiga se abrir para essa experiência, né? E isso é humanização, porque daí, para a gente não entrar em contato com esse conteúdo, a gente vai para o cabeção. Então, a gente só usa o nosso lado racional, a gente esquece que a gente é ser emocional, que a gente é ser espiritual, que a gente tem Uhum. outras dimensões, né? Nós somos seres biopsicossociais e noéticos. A gente tem a nossa dimensão biológica, a gente tem a nossa dimensão da psique, a gente tem a nossa dimensão social, tudo isso nos compõe, a gente tem a nossa dimensão noética, que é essa dimensão espiritual, que olha para propósito, para sentido da vida, para valores humanos mais elevados. Isso é humanização. Então, se eu fico só na lógica do certo e errado, do bom e do mal, da meritocracia, porque os melhores precisam ser os premiados, eu estou enrijecido, eu estou. Tem muitas couraças aqui. Para mim, cara, isso é terapia. Terapia, Aqui, autoconhecimento, ó, gente, terapia. conselho, né, chave aqui. Façam terapia, gente. Ajuda muito, é muito bom, sabe? Não, e liderança, cara, cara, o papel da liderança é lidar com gente. Se você não consegue lidar com as suas próprias questões, não tem a menor condição de você lidar com as questões das outras pessoas. Não tem a menor Uau, condição. é isso. Você não tem recurso para isso. Então, é essencial você trabalhar autoconhecimento. Ah, eu tenho preconceito com terapia. Vai fazer um processo de coaching, vai fazer uma viagem, um sabático de uma viagem que tenha uma conexão com um processo de interiorização, vai fazer um curso de mindfulness, alguma coisa você precisa fazer Faz, para né? entrar em Faz contato com o seu alguma coisa. conteúdo interno. Sim. É primeiro para dentro, né? A CNV fala isso, que a gente transforma o intrapessoal, eu Uhum. comigo, depois o interpessoal, eu com o outro, e aí a gente tem
condição de fazer uma transformação sistêmica. E tem uma frase do Marshall, para encerrar, porque eu falo demais, que ele fala o seguinte: se a gente usa a comunicação não violenta para melhorar a nossa relação com a gente mesmo, melhorar a nossa relação com as pessoas que estão próximas a nós, mas não usa a comunicação não violenta para transformar os sistemas de opressão, ou seja, fazer essa transformação sistêmica, social, a gente está usando a CNV como um narcótico, porque ela tem como um propósito realmente sair dessa lógica de poder para uma lógica de poder uma lógica de dominação para uma lógica de colaboração, uma lógica de poucas pessoas têm acesso a muitos recursos e muitas pessoas têm acesso a muito pouco, quase nada, para uma lógica de pensar como é que a gente pode fazer melhor uso de todos os recursos disponíveis para tornar a vida de todas as pessoas mais maravilhosa. Então, é sobre isso, assim. Só que se as pessoas que estão nas posições de liderança não despertarem para a necessidade do seu desenvolvimento pessoal como ser humano, valores humanos mais elevados, uma lógica de entender a ideia do serviço como papel da liderança, do líder servidor, que serve a uma comunidade, que serve a uma organização, que serve aquelas pessoas que estão envolvidas e conectadas a partir de um propósito único da organização, qual a chance disso acontecer? E é um efeito, né? Então, líderes, seja em qual posição, líder de uma organização, líder de uma casa, líder de uma nação, e aí as pessoas que estão abaixo não veem isso, elas reproduzem aquilo que elas veem, e no fim a gente tá ali reproduzindo os mesmos comportamentos, mantendo a mesma cultura, fortalecendo o mesmo sistema, né? E aí de novo a gente volta no ponto. Acho que isso não dá certo, né? Exatamente. Isso aqui é balela. Uau. Cacá, quero agradecer muito, foi muito rico. Eu, por mim, ficaria aqui, mas assim, horas conversando. Mas sei que a gente vai ter outras oportunidades também. Então, quero agradecer, acho que foi um papo assim muito rico, né? Pessoal que está assistindo, que está nos ouvindo, contem aqui, quero saber nos comentários o que vocês acharam, dúvidas, enfim, posicionamentos, o que vocês acham de tudo que a gente discutiu aqui. Eu acho que a gente precisa, né, como a Cacá falou, começar a construir esse ambiente de segurança, onde a gente possa expor, onde a gente possa ouvir e onde a gente possa ser ouvido, onde a gente possa trocar, para que a gente se conecte, para que a gente consiga evoluir, né? Então, Cacá, agradeço muito, né? Foi muito bom ter você aqui. Vou passar a palavra aí para você fechar, se despedir, enfim, fazer as considerações finais, mas foi muito bom. Obrigada, eu adorei o convite também, Karina, muito bom essa conexão, né? Feita, aliás, através do Márcio, um colega do Banco do Brasil, um querido. E eu estava ouvindo você falar agora e estava pensando no quanto, na verdade, esse tema é tão novo e nós estamos todos aprendendo sobre como lidar com a diversidade, assim. É claro que, né, existem estudos já, né, de décadas sobre o assunto, mas quando a gente pensa na evolução da humanidade, né, a gente vê que é um pedacinho, né? A gente vivia em tribos, nas tribos todo mundo era família, todo mundo era igual, né? Parecido e tal. Agora a gente tem que conviver em grandes centros urbanos onde existe algo que é o diferente, cara. E lidar com o diferente no meu cérebro é lidar com uma ameaça constante à minha sobrevivência. Uhum. Então, eu acho que o ponto aqui é a gente ter a coragem de se assumir como não conhecedor, né? A vulnerabilidade do não sei, né? Vou dar um exemplo pessoal aqui. Quando a gente começou a nossa conversa, eu fiz a minha autodescrição e eu não falei que eu sou uma mulher cis. Falei que eu sou uma mulher negra, mas eu não falei que eu sou uma mulher cis. Não falei que eu sou uma mulher heterossexual. Então, assim, fiz uma autodescrição, assim, né? A gente está falando do tema da diversidade, e aí agora eu estava te ouvindo falar, pô, acho que talvez isso seja uma informação importante. Por que só as pessoas que, diferente de cis, né, pessoas trans, pessoas não binárias, pessoas que se identificam com a comunidade queer, precisam ter esse marcador na sua autodescrição? Sim. Né? Por que eu não posso falar também a partir desse lugar, né, reconhecendo dentro da lógica da identidade de gênero, qual que é o meu lugar de fala?
Sim, Então, assim, a gente está aprendendo, é né? verdade. E ter a humildade para reconhecer que a gente está aprendendo reforça a nossa coragem para continuar nesse processo. Uhum. Porque é sobre isso, é uma jornada que a gente está começando a fazer. Então, a gente precisa ter fôlego, a gente precisa ter energia, a gente precisa ter combustível, porque é uma maratona, não é um 100 metros rasos, é um Uhum. negócio que a gente tem, tá na posição de largada aqui, a gente não consegue ver a posição final, não dá para enxergar, a gente não sabe onde a gente vai chegar com tudo isso, a gente não conhece o caminho, a gente precisa reconhecer que nós estamos todos aprendendo. Eu aprendo o tempo todo com esse trabalho que eu faço com diversidade. Porque, gente, não é porque eu nasci uma mulher negra que eu nasci uma pessoa totalmente consciente sobre as pautas de diversidade. Eu não conheço a Muito experiência pelo de contrário. muitas pessoas que são diferentes de mim, pessoas com inabilidades físicas que eu nunca tive, nunca vivi essa experiência, nunca quebrei Uhum. uma perna para saber o que, que é uma pessoa que passa um tempo andando com uma muleta ou precisando de algum apoio. Então, Sim. assim, a gente está o tempo todo aprendendo. E a gente precisa reconhecer isso para a gente sair da lógica do medo de fazer alguma coisa errada, porque quando a gente tem segurança psicológica, a gente tem segurança psicológica para errar no processo de aprendizagem. Então, a gente Sim. precisa entender que no processo de aprendizagem não existem erros, existem resultados. É diferente, por exemplo, daí eu estou aqui consciente de que existe uma legislação federal que fala sobre a criminalização de discriminação racial, de Uhum. racismo, de injúria racial, que inclusive agora também se equipara para a questão da LGBTfobia. Eu sei, estou consciente e continuo praticando isso. Então, isso é um erro, na minha opinião, né? Porque você está, além de causar um dano para uma outra pessoa, você ainda está se colocando numa posição de vulnerabilidade, dado que você vive num país Sim. que acordou socialmente que esse tipo de comportamento não é aceitável, né? Então, a gente tem um acordo social quando a gente fala de Sim. legislação. Uhum. Agora, tem coisas que a gente não sabe, né? Por exemplo, a questão das letrinhas lá da comunidade LGBTQI, APN+, isso está crescendo o tempo todo, surgem novas nomenclaturas, porque existe muita diversidade Sim. dentro do campo de estudos de gênero e orientação sexual, então é um assunto que a gente precisa ter curiosidade, a gente precisa sair dessa lógica do medo, ai, não vou falar sobre isso porque você vou falar alguma coisa e você cancelado. Gente, primeira coisa, para você não ser cancelado, você não seja arrogante em relação ao seu conhecimento, assuma a princípio que, tipo, gente, estou Você não sabe. aprendendo. Uhum. Se eu cometer algum deslize aqui, eu estou aberta, estou disponível para me reposicionar a respeito de experiências que ainda eu não tive a oportunidade de desenvolver o conhecimento Exato. sobre. E aí eu acho que a gente começa também a humanizar as pessoas que estão no processo de aprendizagem, né? Muito bom. Que na verdade são todas elas, né? Mas que a gente fica nessa lógica de que o líder tem que ter todas as respostas, tem que saber tudo. Já é uma desumanização. Uhum. Então, também é um perigo, porque daí a pessoa nem se desenvolve e nem se arrisca é, é, fora, né, desse processo de garantia de aprendizado para gerar uma transformação. Sim. Acho que é um pouco disso, assim, a gente reconhecer, ó, tá todo mundo começando Estamos aqui, a aprendendo. gente está aprendendo, Exato. tá todo mundo, as pessoas precisam ter a responsabilidade de fazer a sua parte, né? Como eu falei lá na minha história do inglês, está Uhum. disponível aqui, né? Vamos fazer a nossa parte. Então, assim, o Google está aí, né? Não vamos também responsabilizar as pessoas de grupos Exato. subrepresentados para serem os nossos professores, né? Vamos fazer a nossa parte, vamos ler literatura sobre o tema, né? E aí a gente vai se desenvolvendo, né? Tem muito conteúdo gratuito na internet, hoje em dia isso não é desculpa mais, especialmente para as pessoas. Obviamente que existem pessoas que não tem ainda uma digitalização, uma educação digital, mas para as pessoas que ocupam posição de liderança nas grandes organizações, isso não pode ser uma desculpa, né? Não, eu não sei porque eu não tive acesso a esse conhecimento.
precisa buscar, precisa se responsabilizar e, ao mesmo tempo, reconhecer que está no processo de desenvolvimento. Muito bom, Cacá. Eu acho que resume bem tudo que a gente conversou, né? A gente precisa se responsabilizar e, ao mesmo tempo, entender que todos nós estamos passando por esse processo. Alguns já sabem um pouco mais, outros estão aí no caminho, mas todos estamos nesse processo, né? Então, reforço muito aqui o que você disse, que a gente possa estar aberto, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto, a gente está aberto para romper as nossas próprias experiências, aquilo que a gente viveu, né? A realidade não é aquilo que a gente viveu. E a gente precisa entender isso, né? O que eu vivi não é descartado, não é menos, também não é mais. É a minha realidade, né? E como eu me abro para a realidade do outro e como eu me conecto com o outro, apesar das diferentes experiências e das diferentes realidades, né? E quanto mais a gente conseguir fazer isso, também, assim, falo do meu lado positivo, eu brinco muito aqui, eu tenho fé, entendeu? De que cada vez mais as próximas gerações, tudo isso a gente vai conseguir chegar num lugar. Então, de fato, aqui eu tenho que a esperança é a última que morre, e vejo que esse é um caminho muito saudável, né, para que a gente possa fazer isso. Então, mais uma vez, agradeço muito pela participação, pelas contribuições riquíssimas. Quero deixar aqui o convite para todos vocês de seguirem, né, tanto a Lumen Academy quanto a Diversidade Agora nas redes sociais, no LinkedIn. Também a Cacá tá aí no LinkedIn, só seguir Cacá Rodrigues, é isso, né, lá no LinkedIn. Ela também tem falado muito, né, aí continua falando sobre o tema, então você que tem interesse, deu aquele estalo, quer seguir, siga nas redes sociais que vai ser muito bom. E, como eu falei, deixa pra gente aqui nos comentários, compartilha com a gente aí nas redes sociais o que você achou, o que te chamou a atenção desse papo. E se quiser deixar dicas aí do que você gostaria de ouvir nos próximos episódios do Lumen Academy Podcast, vai ser muito bom. Então, Cacá, muito obrigada. Obrigada a você que chegou até aqui. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau, gente.